Bom dia, crianças! Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de história falando sobre os primeiros habitantes do Brasil. Nós já vimos na aula anterior que esses habitantes, eles podem ter vindo para as nossas terras de duas formas. Há duas teorias que tentam entender como essa migração se tornou possível. E vocês podem ver naquelas prováveis rotas dos humanos que saíram da África, que foi o berço do ser humano, e vieram parar na América. Pode ter sido lá, através do estreito no Alasca, ou eles podem simplesmente ter migrado através de canoas, de embarcações que eles construíram naquela época. Conversamos também sobre a diferença entre os indígenas que povoaram as Américas. O indígena que povoou a América do Norte, ele é bem peculiar, diferente do indígena brasileiro. Ele usa uma vestimenta mais longa, mais pesada, até devido ao clima, né? Por lá ser bem mais forte, mais quente do que aqui. E nós temos também índios ali do Peru, que também é outro local das Américas que é muito frio. E temos também na figura da página 137, índios, né, de Cuiabá, Mato Grosso, centro-oeste do nosso Brasil. Um local bem quente, né? Na página 138, nós vamos ver que há uma análise dessas imagens. Nas imagens anteriores, nós podemos observar elementos de cultura diferentes umas das outras, né? E qual seria dessas imagens expressa uma forma de cultura dos povos brasileiros, indígenas brasileiros, né? Com certeza são os indígenas que residem, a figura, a legenda aponta que eles residem em Cuiabá, no Mato Grosso, né? A gente percebe pela vestimenta também, por se tratar de um local quente, tá? E nós vimos ali que há também a pergunta sobre onde moram os indígenas que aparece na imagem 2, que são os indígenas que moram no Peru, né? Eles estão vestidos daquela forma porque a gente conhece, estudou e viu que o Peru também é um país muito frio, né? Ele fica lá na Cordilheira dos Andes, onde há muita neve, um inverno muito rigoroso, eles precisam de vestimentas mais pesadas. E os indígenas representados na imagem 1, que são os indígenas norte-americanos, né? Que dão, percebe-se nos adereços, né? O valor que eles dão ao colorido das penas dos animais, enfim. Nas tribos dos povos indígenas brasileiros, cada um desempenha um papel na sociedade. Os homens, as mulheres e as crianças. Nessas tribos existem o líder, né? Popularmente conhecido, né? Já desde do início, no estudo da história, se usa a palavra cacique para designar o chefe da tribo, a palavra pajé para se designar o líder espiritual, também o que é responsável pelas medicinas, né? Pelos chás, pelo uso da natureza para a cura. E nós percebemos que o homem tem, né, um papel também bem peculiar, e a mulher sempre muito encarregada da agricultura, né? O índio brasileiro, ele tem uma ligação muito forte com a agricultura, com o plantio da mandioca, né? Muitas tribos se alimentam, né, de subprodutos da mandioca, e as mulheres é que fazem este trabalho de plantio, de colheita, de lavagem, e os homens, né, no caso, eles ficam com a parte da caça, né? Ali embaixo, na mesma página, nós temos a pergunta que nós vimos que o número de povos indígenas diminuiu desde a chegada dos europeus até os dias atuais. Vocês fizeram naquele mapa, perceberam que desde a chegada dos portugueses até aos dias de hoje, a mudança foi muito grande. Quando os portugueses chegaram, haviam somente
índios, né? E com a chegada desses europeus, outros povos vieram para as terras brasileiras e criaram uma miscigenação de raças, e hoje nós temos aí várias etnias convivendo dentro do nosso país. Ao mesmo tempo, houve uma certa invasão das terras indígenas, né? Bem como alguma manifestação de escravização de índios, que não aceitaram muito bem a escravidão, porque eles eram povos muito livres, né? Então, houve também esse fenômeno de escravização. As terras também foram sendo apropriadas por senhores de engenho, né? Que trouxeram para o país a cana-de-açúcar. E, com o passar do tempo, os territórios indígenas foram se tornando cada vez menores, né? Hoje em dia, eles são assegurados pela Fundação Nacional do Índio, né? Pela FUNAI, na proteção e delimitação de suas terras. Logo abaixo, nós temos um texto que fala sobre a Europa do século XV, né? Quando o reino de Portugal ele avançava pelo mar, né? Era a época das grandes navegações. Eles descobriram que eles tinham que se lançar ao mar para descobrir novas terras, novas riquezas, buscar especiarias, temperos, seda de outros países. No entanto, foi o reino da Espanha que chegou primeiro ao nosso continente. Os espanhóis chegaram inicialmente no nosso continente, e isso aconteceu no dia 12 de outubro de 1492, e o navegador era um italiano chamado Cristóvão Colombo, que aportou, né, a serviço da rainha da Espanha. Ele imaginou estar nas Índias, né, mas ele aportou nas terras que hoje nós conhecemos como Américas, né? Ele aportou aqui. Nesta página nós temos um texto onde fala-se sobre mais 2 navegadores importantes desta época. E nós temos ali o espaço para vocês fazerem um registro do nome destes navegadores, tá? São 3 navegadores que foram citados ali e que foram fundamentais nessa época das grandes navegações, em que as pessoas, né, os reis da Europa começaram a financiar, a dar dinheiro para esses navegantes e a financiar os navios para que eles se lançassem ao mar, né? É claro que uma viagem naquela época era bem mais perigosa do que nos dias de hoje, né? Imagine só, né? Hoje, atualmente, com a tecnologia que se tem, é muito mais seguro viajar. Naquela época, eles tinham poucos instrumentos rudimentares e eles se guiavam basicamente pelos mapas das estrelas, das constelações, para poder ver se estavam na rota correta. Na página seguinte, nós temos uma pintura de Victor Meirelles, que retrata a primeira missa no Brasil. É uma pintura muito bonita, tá? Ele imaginou, né? É óbvio que ele imaginou, Victor Meirelles, ele não estava lá, ele fez esse óleo sobre tela e ele fez essa imagem, né? Colocando os homens brancos já fazendo uma interação com os índios, né? Percebam que ali há índios também observando aquele ritual católico, né, da época. Então, já naquele momento, eles encontraram indígenas que eram eram amistosos e que eles poderiam estar se interagindo e, através desses indígenas, conhecendo a nova terra. Ali nós temos 2 perguntas: quem são os personagens representados na obra, né? Ali a gente vê que os personagens são os europeus, né, que chegaram com a caravana de Pedro Álvares Cabral, tá? E os indígenas que já moravam na nossa terra, né? Que já moravam na terra brasileira. E na letra B, nós temos uma pergunta que você vai fazer, vai conversar com quem
orienta as suas atividades remotamente, que orienta as suas atividades em casa, tá? Sobre essa obra A Primeira Missa do Brasil. O que você sente, né? Através, olhando essa obra, o que você sente ao ver, né, essa obra em relação a essa interação dos índios com o homem branco, com o homem europeu. Tá? O que você sente através do que você está vendo ali na obra? Que provavelmente, né, que foi pintada em 1860, mas que provavelmente houve esse relato, né, por parte de pessoas e foi talvez registrado em documentos e fez com que ele se inspirasse, pintasse a obra. E apreciando essa obra, o que a gente percebe? Tá? Então, vocês também vão registrar ali. Mas, no entanto, né, a gente tem que terminar a nossa aula relatando que os europeus eles chegaram na América, né, portugueses, espanhóis também, e eles estavam interessados, né, realmente em explorar as riquezas que já provavelmente eles já haviam ouvido falar que havia aqui. Então, a principal, né, motivação, o principal motivo para eles irem para o mar, né, passar por todo aquele perigo, com certeza está relacionado à vontade que eles tinham de encontrar as riquezas que eles ouviram falar das terras além-mar. E é bastante importante também que a gente converse que muitos índios, né, foram dizimados, além de serem escravizados, de terem suas terras invadidas, mas uma das principais causas da morte de muitas tribos indígenas foi o contato com o ser humano, que trouxe uma série de doenças, né, desconhecidas para os índios, das quais ele não tinha nenhum tipo de defesa e também não conhecia nenhum tipo de remédio naquela época que pudesse combatê-las. Os índios eles viviam num ambiente limpo, puro, não havia nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de bactéria, e assim como a gente percebe hoje, né, que nós estamos aqui passando por esta pandemia de um vírus que veio lá da China, né, do outro lado do mundo, como foi fácil, né, muito mais fácil, então foi naquela época o transporte desses vírus, dessas doenças, nos navios para as terras povoadas por índios, esses índios que não tinham nenhum tipo de defesa imunológica para resistir. Então, a maioria dos índios, infelizmente, veio a perecer devido às doenças trazidas pelo homem branco. Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula de história e nos encontramos na semana que vem para falar mais um pouquinho sobre a história do Brasil. Um beijo.